galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente está trazendo a parte 2 do podcast de livros com os mesmos convidados maravilhosos de sempre, o professor Flávio, a professora Arlete e a Yuna. A professora Denise não pôde participar, ela está com Covid, então ela não vai poder participar dessa vez, mas no próximo com certeza ela vai estar. Também está comigo hoje a Lívia, que vai me ajudar a apresentar o podcast. Então, bora começar, meu povo? Bora. Com certeza, vamos lá. Algumas perguntinhas, que nem a gente fez outra, a gente vai começar com algumas perguntinhas. Vai, Lívia. Vamos lá, gente. Professor Flávio, qual é o seu livro preferido? Ai, meu livro preferido Nossa, eu tenho tantos. Mas, assim, o que eu gosto bastante, que eu mencionei anteriormente, é O Menino Maluquinho de Ziraldo. Né? Ele marcou minha infância, como eu já disse anteriormente, e realmente é um dos meus favoritos. E você, Arlete? Você não vai me perguntar isso. Eu não. Opa! Aqui Todos os alunos me perguntam isso. Eu geralmente falo, é o último que eu estou lendo. Então, o último que eu li foi do Hermann Hesse, que chama O Lobo da Estepe. E agora eu estou lendo um outro de uma espanhola, Rosana... Bom, esqueci agora, me passou o nome dela, mas sempre é o último. Sempre, sempre, sempre é o último. Que chique, né? Yuna, qual que é o seu predileto? Oi? Se você conseguir, assim. E o seu predileto? Se você conseguir distinguir, né? Vixe, eu teria que te dar pelo menos uns 10 títulos, assim. Não tem como, você não pode fazer essa pergunta para leitor. Leitor não sabe responder um só. Mas é essa a intenção, complicar a vida de vocês. Essa é a intenção, de deixar vocês assim. Tranquilo. Isso é um pecado. Sim, nossa. Com certeza. Né? Então responde, vocês duas. Qual que é o livro favorito de vocês? Já que vocês estão perguntando aí, vocês falam que quer responder, fala aí. Olha, assim, teve um que me marcou muito, e foi graças a Arlete, que foi Pequeno Príncipe. Ele não era meu predileto, mas eu acho que ele acabou se tornando por causa do teatro. O meu, eu acho que é Minha Vida Fora de Série, a saga, não só um, né, a saga inteira de Paula Pimenta, porque foi o livro que me iniciou na leitura, assim, basicamente, então é um dos meus favoritos. Mas eu tô com a Charlotte, o último que eu tô lendo também tá no meu coração. Gente, mais uma pergunta difícil de responder. A gente falou do livro, agora do autor. E agora, gente? Qual é o autor preferido? Também não tem. É complexa, né? A pergunta é bem complexa, assim, porque depende do gênero, né? Então vamos vai variar bastante. Gênero, romance. Suspense. Calma, Suspense. responder. Eu acho assim que vamos colocar lá romance, mas aí vamos colocar na categoria poesia, Mário Quintana. Eu sou alucinado pelos poemas de Mário Quintana. Eu acho que são fantásticos e atemporais, assim, na minha opinião, né? E também tem Pablo Neruda, que eu também gosto bastante. Maravilhoso. Né? Um escritor chileno e é fantástico. Algum outro gênero que você queria compartilhar conosco? Sério? Suspense, drama. Aí entra aí Oscar Wilde, que eu gosto bastante. Nossa, né? Verdade. Principalmente com o Retrato de Dorian Gray, que é fantástico. Quem não leu ainda, por favor, leia. Esse livro em inglês, tem um ranço dele, mas enfim. Não, você tem que ler em português, então, porque ele é maravilhoso. Gente, eu li ele em inglês e por causa do inglês, né, que eu faço,
Eu não entendi nada. Não, é fantástico. Você leu a adaptação? Você leu a adaptação? Realmente era uma adaptação. Eles mandaram por PDF, eu nem comprei. Ah, não. Leia em português, você vai ver a riqueza de detalhes, a riqueza da obra. Quando ele começa ali no início, que eu tô. é fantástico. Quando ele começa o livro, né, descrevendo a Londres, descrevendo a cena de início, que é dentro da casa, né, do casarão do Dorian, que fala até do perfume. Da mansão. Né, da mansão. Então, assim, é fantástico. É uma viagem que parece que você está realmente em Londres. É maravilhoso. Vou ler em português, então. Leia, vale a pena. Charlotte. Ai, meu Deus. Eu vou sair com a mesma jogada. Sempre assim, é meio que o último que eu estou lendo. Mas eu gosto muito de um poeta português, que, inclusive, quase todas as minhas coisas têm o nome dele. Quase tudo assim, que eu tenho, assim, tem o nome dele, que é o Fernando Pessoa. Eu sou, assim, apaixonada por ele. Acho ele demais. Mas eu também fiz um trabalho, né, que foi na faculdade, sobre o Graciliano Ramos. E eu gosto muito do Graciliano Ramos. Sabe, eu tenho assim, um apego muito grande por ele. Eu acho que eu falei da outra vez. Eu sou considerada meio a Sônia Abrão. É Sônia Abrão, aquela fofoqueira? Eu falei isso da outra vez? Você falou que ia soltar um monte de fofoca. Adoro a vida particular deles e conto tudo, né? E assim, e o Graciliano tem muita coisa, o Guimarães, o Graciliano tem muita coisa também. O Fernando Pessoa, então, nem se fala, sabe? E eu fico apaixonada, eu fico cavucando as coisas assim, escondidas deles. E isso me deixa da leitura ainda mais voltada para a leitura, sim, para a leitura deles. Mas, assim, né, dos autores de hoje, eu gosto muito de um português também, que escreve assim, mais narrativas, que é o Walter Ugumãe. Eu acho ele maravilhoso, ele é super novo, mais novo que eu. Ai, meu Deus! Ele é, assim, ele é um doce. Se um dia vocês estiverem vendo algum tipo, procurarem na internet alguma entrevista põe lá, entrevista com Walter Ugumãe. Vocês vão ouvir ele falar, é a coisa mais deliciosa do mundo. É uma coisa de doido. E por aí afora, né? E meio também machista que eu sou, né? Porque só falei homens, sendo que a mulher também, ela tem que lutar pelas coisas. Então quem não pode dizer da Clarice Lispector, né, que ela é maravilhosa, ou muitas outras escritoras perfeitas. Mas é assim, o último que eu estou lendo é o que me deixa apaixonada. Ioninha, e você? Então, eu vou tentar pensar em alguns. Assim, de cara, uma das primeiras que eu penso é Clarice Lispector, porque eu simplesmente tenho uma fascinação gigantesca por essa mulher. Eu adoro ver coisas sobre a vida particular da Clarice. Volta e meia eu acho coisas na internet e eu gosto de ver, porque é uma das poucas pessoas, assim, personalidades que já existiram que eu olho e fico assim, putz, eu queria ter amizade com aquela pessoa. É muito raro eu ter isso com um artista, com alguém, assim, famoso, mas com ela eu tenho. Eu fico, putz, eu queria ter conhecido. E como eu não posso conhecer, até porque ela já morreu faz muito tempo, eu gosto de ver coisas sobre a vida dela e eu adoro os textos dela. Não entendo todos, longe disso. Tem uns que eu leio, eu não entendo, porque é um negócio ainda muito, acho que, abstrato para mim. Minha mãe não gosta. Minha mãe, por exemplo, ela fala que Clarice é surtada, só tem personagem surtado, ela não gosta, mas eu adoro. E pensando mais algum, vamos ver, autor de livro teen, agora, vamos para os autores de livro teen. Eu penso em Rick Riordan, é o autor de Percy Jackson, e ele tem outros livros também, eu gosto muito desse cara, eu gosto muito dos livros dele.
não dava nada para ele, mas quando eu peguei para ler, eu me apaixonei. E todas as sagas que ele lança, eu quero ler. Acho que, citando 2, assim, são esses. Mas posso só fazer uma parte também? A Clarice, ela é uma das primeiras escritoras feministas, né? Porque ela, a literatura dela vê muito o lado feminino, né? Mostra muito a personagem mulher, né? Então, é uma coisa meio assim, pequena na literatura brasileira, principalmente. Foram poucas as escritoras que fizeram isso, né? E ela vasculha a alma feminina de uma maneira brilhante. Ela é pioneira, né? Pioneira. Então, e até hoje, você vê, até hoje, assim, a gente não tem, assim, talvez porque o mercado não favoreça muito a mulher, não é? Escritora. E sei lá, e tem uma escritora novinha também, que chama Aline Bin, se não for me engano. Ela é maravilhosa, sabe? Ela é perfeita. O livro dela, a narrativa que ela faz é muito legal. O que a Leti falou sobre as escritoras, né? Vamos colocar como a literatura mais clássica, né? A forma de você estruturar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, né? E trazer isso para os livros. Nós temos jovens escritoras também, jovens assim, entre aspas, né? Mas que escrevem, fazem uma ponte com a teledramaturgia. Então, nós temos aí Maria Adelaide Amaral, sim, maravilhosa. Fantástica, né? Maravilhosa. Com as obras e adaptações que ela faz, né? Grande mesmo, de uma sensibilidade gigantesca. E aí me fez lembrar uma obra o nome dela é super difícil de pronunciar, porque deve ser de origem polaca, eu acho que é a Letícia Wierzchowski. Ela é autora do livro A Casa das Sete Mulheres, que foi feita uma adaptação pela Maria Adelaide Amaral para a Rede Globo, né? Eu li a adaptação que a Maria Clara Machado fez. Você viu a Amaral? Amaral, desculpa. Isso. E assim, aquela assim, a beleza de descrever o que as mulheres passaram na época lá da Revolução Farroupilha, né? Então, assim, a força das mulheres, então ela também vem com esse toque do feminismo, essa coisa do olhar da mulher, né, para a vida, como que a mulher enxergava, ela se via no meio de uma guerra sangrenta como aquela, e como elas se protegiam, e como elas se uniam. Então, assim, é muito lindo esse livro. Seria interessante as meninas lerem, porque, assim, é fantástico. E aí tem a adaptação, que é a minissérie, né? Que aí tem um romance. Mas lê o livro, lê a obra, que é muito bonita. A obra. E outra coisa, gente, no século XIX, mais ou menos, as mulheres, isso mesmo na Europa, para elas publicarem um livro, elas adotavam o pseudônimo masculino, tá? Então, o Morro dos Ventos Vivantes foi escrito por uma mulher, Emily Brown, mas, a princípio, ela usava um pseudônimo masculino, porque se fosse ia ser um absurdo, né? A mulher lá escrevendo literatura. Imagina só, se era possível uma coisa dessa. Escândalo que ia ser. Oi? O escândalo que ia ser. Nossa! Pelo a Mary Shelley fez isso também, não fez? Ela publicou. Várias escritoras fizeram isso, várias. Ou então, por exemplo, a mulher do Machado de Assis, porque
Aí eu já vou tomando conta, né? A mulher do Machado de Assis, ela não era escritora, mas ela fez faculdade de letras em Lisboa. O Machado de Assis, ele é um autodidata, foi um escritor autodidata. Então, muitas vezes, o Machado de Assis deixava um texto que ele escreveu para ela corrigir e dar das ideias dela ali, e à tarde ele pegava. Então, hoje se sabe que muito do que ele escreveu tem o dedinho da Carolina, sabe, da esposa dele. E nunca ninguém levou isso em consideração. Tanto é que a Academia Brasileira de Letras só eram enterrados os imortais, adoro falar isso. E é claro, quando ela morreu, ela foi para uma vala comum. E o Machado de Assis, antes de morrer, ele pediu para que não fosse enterrado longe da Carolina. Aí ele não quis ser enterrado no jazigo da Academia Brasileira de Letras, ele foi enterrado ao lado dela. Aí, né, agora, né, no final do século XX, isso em 1990, mais ou menos, reconheceram a importância da Carolina na narrativa do Machado de Assis e resolveram levar os dois para o mausoléu da Academia Brasileira de Letras, né? E sendo Machado de Assis um dos fundadores da academia. Então, quantas mulheres não acabaram sendo, né, apagadas na literatura e em todas as outras coisas, né? Várias outras coisas. Fazendo um link aí, o que você está dizendo, que vem de encontro a essa obra que eu citei, da Casa das Sete Mulheres, tem uma protagonista histórica, e que ela é muito pouco lembrada nos livros de história também, que é a Ana Garibaldi, né? Ela é original de Laguna, que aí ela vai ser chamada de Anitta pelo Garibaldi, né? Ela vai ser conhecida como Anitta. E para vocês verem, existe a casa da Anitta Garibaldi em Laguna, Santa Catarina, no litoral. Se tornou um museu, né, tombado. Só que existe uma estátua da Anitta na Itália. Na Itália, exatamente. E você viu que ele ainda largou dela? Deixou ela, eles foram para o Uruguai, não foi? Ela ficou doente, não foi isso? E ele largou ela. Meu Deus, olha que péssimo. E ela ajudou ele nas batalhas, ela ajudou a desbravar, livrar escravos. Exatamente. E tudo mais. Então, assim, é uma personagem de extrema importância para a nossa história e que foi apagada. Apagada completamente. Então é super interessante. Leiam, que vocês vão gostar muito. Ai, gente, olha, essa questão, né, das mulheres ficarem esquecidas, né, passarem branco, passarem batido, é muito triste, mas se a gente pode citar exemplos, é que elas lutaram, é que elas tentaram, elas conseguiram, então elas começaram, e elas são exemplos pra gente, e beleza, começaram, né, há muito tempo atrás, mas se a gente lembra, se a gente fala, se a gente escuta, se a gente lê, então elas estão presentes com a gente nesse nosso dia a dia, né? Então elas não foram esquecidas e a gente tem que manter isso e não se esquecer delas. Mas agora, mudando de assunto, né, com aquelas perguntinhas mais apimentadas, continuando, né, ou o autor ou o livro, tanto faz, que não é muito conhecido, certo? Que as pessoas não falam tanto, só que vocês gostem bastante, assim, que vocês falam, nossa, esse aqui vale a pena eu falar, porque mesmo que ele não for conhecido, eu quero indicar para o pessoal ler. Flávio, comece por você. Na verdade, foi antecipado, né? Quando eu falei sobre a Casa das Sete Mulheres, que é conhecida é a série, né? A adaptação para TV. Mas a obra em si, ela não é muito visitada, né? Porque eu acho que a série, ela meio que engoliu, vamos dizer assim, tudo que é feito para TV, né? E não tem muita fama, fica mais evidente. Um exemplo que eu vou dar e que nós discutimos no podcast anterior é Harry Potter. Harry Potter começou, né, o boom
foi o cinema, né? O cinema que deu essa visibilidade, né? E isso acontece muito, esse caminho reverso, tá? Então, essa seria o caso dessa obra que eu citei, né? Da Casa das Sete Mulheres. Um outro livro, né? Uma outra obra que eu gostei bastante, que não tem, é um clássico, e não tem tanta visibilidade, é Otelo. Eu gosto bastante, né? É uma obra bastante intrigante e seria, assim, uma deixa, assim, para as pessoas tentarem consumir, né? Porque é muito bacana, eu gosto bastante. Fala sobre o quê? Otelo fala sobre traição, exatamente. Traição. Né? E de novo a mulher sendo, né? Vizinhada, sendo destruída. Né? Nós temos Desdémona, né? Desdémona, né? Na pele daquele Iago, né? O grande maldito foi Iago que destruiu tudo. Assim como o Bentinho, né, gente? Vamos combinar. Claro, é tudo a ver, né? Tanto é que quando o Bentinho está extremamente nervoso, achando que a Capitu o traiu, ele vai assistir a uma peça de teatro. E o que ele vai assistir? Otelo. Exatamente. Né? E aí, no final da peça, ele fala assim, que todo mundo aplaudiu. Todo mundo aplaudiu, e ele falou assim, sim, aplaudiu mesmo, mas aplaudiu porque o Otelo está certo, ele tinha que ter matado mesmo a Desdémona. E ele, por um minuto, não pensou que as pessoas estavam aplaudindo os atores. Tá? Os atores. Não, para ele, não, fez muito bem, porque ele também queria fazer isso. Exatamente. Sem saber se a Capitu era ou não culpada da história. Era uma vontade ali extremamente implícita, né? É o que ele gostaria, era o desfecho que ele gostaria. Exato, né? E sempre quando nós lemos uma obra, né, literária, nós temos que nos atermos ao quê? A data, a época, né? Então imagina, a mulher naquela época sendo traidora, ela era morta, né? E existe um contraste aí, porque a vontade dele era essa, só que ele não tem essa coragem, né? Então é mais fácil. Ele é covarde, né? Ele é apedrejá-la, né? Porque se ele via o menino com a cara do amigo, né? Escobar. E tudo era do amigo, tudo era Escobar. Então, assim, imagina ele com a honra de homem, né? Com as discussões da época, né? Como o homem se portava. Imagina se ele não teria assassinado. Por isso, esse é um dos pontos que eu digo assim, não, ela não traiu. Na minha visão de leitor, tá? Mesmo porque quem narra a história é quem? É ele. E então, toda narrativa, lembra que eu sempre falo para vocês, toda narrativa em primeira pessoa não é confiável. Ele narra o ponto de vista dele. O ponto de vista dele, pronto. Exatamente. E você, Charlotte? Estava procurando o livro para ela indicar, que ela não lembra o nome. Gente, eu estava aqui com ele agora mesmo. É um escritor muito bacaninha mesmo, meu Deus. Mas muito bonitinho. Aqui. Achou? Ele tem essa sequência, chama A Trilogia do Adeus. É muito legal, ele é muito legal. E tem uma outra escritora que eu sou apaixonada por ela, que é a Fernanda Torres. É Fernanda Torres, que é a filha ou é a mãe? Eu sempre confundo. A Torres é a filha. É a filha.
Pois é. Gente, ela escreve de uma maneira maravilhosa. E declama também. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa e ela escreve muito bem, ela é profunda, ela é densa, sabe? Então, a literatura dela é maravilhosa. É uma escritora de hoje que eu gosto muito. E você, Yuna? Bom, eu tô aqui muito para representar a parte mais de livros jovens, tudo. Eu vou aproveitar meu espaço de fala muito para isso. Isso aí. Uma autora brasileira que eu gosto muito, ela tem uma vibe parecida com Paula Pimenta. O nome dela é Bruna Vieira. Não sei se já ouviram falar. Ela é muito boa, eu gosto muito dos textos dela, escreve muito bem, também é uma pessoa muito sensível, assim como a Paula, ela também tem bastante sensibilidade na hora de escrever. E outro livro que eu vou indicar, que é um sobrenatural, porque eu tenho um fraco por livros sobrenaturais, adolescentes, é um xodózinho meu, o nome é 16 Luas, ele é de duas autoras norte-americanas, a Margaret... Margaret alguma coisa, eu esqueci, deu branco, e Cami Garcia. E é muito bom, um dos melhores livros sobrenaturais que eu já li na vida. Eu amo, é meu xodó. Enfim, depois de passar dessa sequência de 3 perguntas, que nos rendeu Claro. uma discussão maravilhosa, no podcast passado, a gente falou sobre a dificuldade do jovem no dia de hoje a ler livros. E Una falou que sim, o jovem tem que ler livros clássicos. Só que ela não contou um segredo, que ela também teve muita dificuldade em ler clássicos. Eu quero que você dê um depoimento sobre isso, Una. Então, pois é, depois que passou o vídeo, eu falei, putz, enfim, é hipocrisia, né? Eu falei que o jovem tem que ler clássico e não contei do meu perrengue para ler clássico. O que aconteceu foi o seguinte, o ano era 2017, eu estava no 8º ano, meu pai virou para mim e falou assim, Yuna, eu acho que seria muito interessante você começar a ler clássicos, né? Porque para abrir seu leque de leituras, porque eu estava numa fase que eu lia muito só livro teen. Ele falou, para abrir seu leque de leituras, e daqui a pouco você vai para o colegial. É interessante você chegar já tendo esse contato com o livro clássico, vai te ajudar. Só que quando ele falou, eu fiquei assim, eu fiquei muito com o pé atrás. Só que meu pai é insistente. Quando ele quer, ele é muito insistente. Ele insistiu. Peguei Memórias Póstumas de Brás Cubas para ler. Porém, eu não gostei do livro. Eu demorei um mês para ler esse livro, eu tinha um porre. Aí eu falei, não quero. Ele, não, dá mais chance, pega mais livro, depois você vai acostumando. Só que eu não queria, não estava muito afim, não. Chegou o 9º ano. O que eu vou falar agora não é puxa-saquismo, tudo bem, talvez seja um pouquinho, mas não é 100%, é a verdade. Sei. Eu tive aula de redação com a Arlete, e ela, por mais que era aula de redação, nas aulas ela sempre contava, quando tinha um espacinho, sobre a vida dos autores. Ela citava autores, falava sobre a vida deles, e ela falava de um jeito assim, tão apaixonada, ela gostava tanto. E aí eu parei, eu fiquei assim, acho que eu vou dar mais uma chance. Aí eu peguei um livro, que meu pai já tinha me falado dele, um livrão que é 100 melhores contos do século. Aí eu comecei dali, depois eu fui pegando Dom Casmurro, eu fui pegando outros livros e eu fui entrando no universo de clássicos. Mas eu entendo porque eu passei por isso, por essa coisa de não querer, sabe, essa hesitação, que é difícil mesmo no começo. Principalmente vocabulário, né? Sim, eu estranhei muito. Eu peguei Memórias Póstumas de Brás Cubas com 14 anos. Pensa no indivíduo de 14 anos lendo Memórias Póstumas. Eu sugiro que os jovens que comecem a leitura aí, né, se enveredar pelos clássicos, que usem um dicionário junto, porque é preciso. É uma linguagem mais eles rebuscada. Né? Esse ano eu vou entrar com contos clássicos no 9º ano. Ah, pai amado. Machado? Aham. Tem os contos dele que eu sou, assim, apaixonada, né? Então, A Causa Secreta. Um monte de contos, assim, que são lindos, né? E são rapidinhos.
e são extremamente, assim, né, cativantes. Então, eu vou entrar com esses contos para eles. Super importante essa introdução aos clássicos, é preciso. Eu acho que tem se perdido demais. E tem muita beleza nos clássicos, que é muito profundo, é aquilo que nós discutimos no podcast anterior. É de uma profundidade que às vezes assusta. Né? Então, é importante, sim, fazer esse treino aí e começar a praticar esse tipo de leitura. Principalmente pelo fato que quando chegar no colegial você não tem escolha, ou você lê, querido. Exatamente. Você precisa Sim, porém não. Vestibular. Sim, porém não. Nem todos leem. Nem todos leem. É uma pena. A gente finge que todo mundo lê. Então, e aí o que me dói muito por exemplo, alunos que entraram assim numa USP, numa Unicamp, elas depois vêm conversar com a gente, né? E falam assim, professora, eu só vi eu não lia os livros, eu lia resumo, e depois do 3º ano eu assistia as tuas aulas. E eu falei assim, então pronto, né? Então, né? Enfim. Não. Deixa eu falar um negócio, mas por mais que não é todo mundo que lê da minha sala mesmo, assim, muitos pegam um resumo, porque na internet tem facinho, tem resumo, tem videoanálise no livro, tem um monte de coisa. Mas, assim, eu acho que nada substitui a experiência da leitura. E eu entrando no colegial, já tendo tido contato com um clássico, já meio que estando, de certa forma, inserida nesse universo, ajudou muito, facilitou muito minha vida. E eu li todos os livros que passam em lista de livro no colegial, eu leio todos. Você lê também? É isso mesmo. Meio, né? Importante. Maravilha. Enfim, antes da gente adentrar mais ainda no mundo dos clássicos, vamos falar sobre uma autora brasileira, Paula Pimenta. Todo mundo conhece. A Lívia com o seu livrinho da Paula Pimenta. Eu tenho os meus também, mas estão lá na estante. Conhece Paula Pimenta? Ai, gente. Olha só. Então, gente. Eu acho, assim, ela muito incrível e eu tenho um apreço por Paula Pimenta muito forte, porque, assim, ela é mineira, né? Ela é de Belo Horizonte, ela começou a carreira dela em 2001 e foi o primeiro livro que eu, tipo assim, peguei grande, assim, que é esse aqui que tá na mão, né? Chama Princesa das Águas, e eu comecei a ler ele no 5º ano. E aí eu comecei a ler. E eu falei, gente, eu não quero ler isso aqui sozinho. O que eu vou fazer? Aniversário da Maria Laura? Eu vou fazer o quê? Vou dar o livro da Paula Pimenta para a Maria Laura? E foi exatamente a Maria Laura. Eu da Maju na Maria Laura. E pum, peguei a Maria Laura e falei assim, não, menina. Eu e você lendo Paula Pimenta. E aí, né, eu dei Minha Vida Fora de Série, se eu não me engano, para Maria Laura. E ela também é autora do Fazendo Meu Filme, que é outro livro muito conhecido. Então, eu não queria iniciar sozinha. Eu puxei a Maria Laura. E foi exatamente o que você falou. Foi esse livro que me iniciou na leitura. Ela me deu de aniversário. Eu não botei fé. Eu tava com um tipo Diário do Banana, só que chama Diário de uma Garota Nada Popular. Não me perguntem o autor. Ou autora. Eu tava com esses 2 livros para ler. Esse que eu tinha ganhado de uma prima e o livro que ela chamava de aniversário. Aí eu fui pra praia. Falei assim, não, tô com esses 2 livros aqui, eu vou levar eles para ler na viagem, tipo, no carro e tal. Resultado, eu li no carro? Não, mas eu peguei o livro e levei para a praia, literalmente. E eu li o Diário de uma Garota Nada Popular, que nem o Flash, porque, né, como fosse um diário, então tem muitas imagens. Só que eu não fui muito com a cara dele. Aí eu fiquei assim, eu não vou ler o outro. Eu não tô muito afim de ler agora, eu não vou ler o outro. Aí eu tava sem fazer nada, falei, não, vou dar uma olhada. Menina, eu li a primeira página daquele livro, eu me apaixonei por aquela saga. Minha Vida Fora de Série é uma das minhas sagas preferidas.
E eu acho que o jeito que a Paula Pimenta escreve, parece que ela tá morando com você dentro da sua casa. Ela vai para a escola junto com você. Isso porque ela não tem filho adolescente. Mas ela escreve uns livros adolescentes que parece que ela tá ali junto com você. A Minha Vida Fora de Série conta a história da Priscila e fazendo meu filme da Fanny. E são duas histórias de adolescente, assim, com problemas de adolescente. Namorado, entendeu? Um negócio assim, o que eu vou fazer? Vou mudar de escola, tenho que conhecer novos amigos, vou mudar de cidade, porque meus pais se separaram. Então, assim, eu acho que parece que ela tá muito assim, parece que ela vive com a gente, mas ela não tem uma filha do quê? 4 anos. Eu acho que... Agradeço, Maria Laura, porque eu lembro da sua cara quando eu te entreguei o livro, entendeu? Eu te entreguei o livro, você fez assim, nossa, Lívia, muito obrigado! Eu acho essa troca maravilhosa, né? O professor, ou o adulto, ou o amigo, dando, né? Estimulando o outro, e o aluno também estimulando o professor. Porque eu também conheci Paula Pimenta através de uma aluna, né, Iuna? Eu conheci através da Iuna. Então, ela me apresentou Paula Pimenta. E eu acho importantíssimo também eu ler esse mundo do adolescente, sabe? Porque eu preciso estar dentro desse mundo também. Eu não posso me afastar muito para não ser aquela caretona, aquela coisa horrível lá. Exatamente. Mas é muito boa essa troca. Essa troca é maravilhosa. Era isso. É importante para poder fazer parte do universo deles e o que está acontecendo no momento, né? O que é dito no momento, como as pessoas reagem, como elas agem. Então, é sempre importante termos em mente isso, que o comportamento das pessoas, né, muda, se transforma de geração em geração. Coisas se repetem, coisas se renovam, coisas se inovam. Então, assim, e aí também a literatura segue também esse caminho. Então, é importante estarmos sempre de olho, participando, trocando ideia, trocando histórias, né? Isso é muito importante. Paula Pimenta, assim, eu conheci esse livro numa época que eu tinha muito preconceito com qualquer coisa que fosse brasileira. Música, filme, livro, tudo. Sem noção, né? Sem noção, coisa de pré-adolescente. Aí eu peguei emprestado de uma amiga minha, que estudava também no Interativa, ela tinha lido Minha Vida Fora de Série e tinha gostado. E aí ela falou, eu vou te emprestar. Tudo aí eu peguei sem expectativa nenhuma. Eu amei. E foi ela que me introduziu, assim, na literatura nacional mesmo, meu primeiro passo para adentrar foi Paula Pimenta. Olha que bacana. Eu acho que a Paula Pimenta faz isso com a gente. Porque, como eu disse, ela parece que ela está vivendo junto com você. Você se identifica muito com o que ela escreve. Eu acho que uma coisa muito legal dessas duas sagas principais da Paula Pimenta, que é a Minha Vida Fora de Série fazendo meu filme, é que tem uma interligação entre as sagas. Não é sagas separadas, tipo, isso fala de uma história e essa fala de uma outra história totalmente diferente, em outra cidade, com outros casos. Não, as duas histórias se intercalam. A Fanny, que é a principal de Fazendo Meu Filme, e a principal de Minha Vida Fora de Série, que é a Priscila. É Priscila, né, Iuna? Não tô ficando louca, né? Qual? A Minha Vida Fora de Série, é Priscila. Priscila. A Fanny e a Priscila, elas são amigas. Então, a Fanny aparece no livro da Priscila e a Priscila aparece no livro da Fanny, e a Priscila tem um papel muito importante na história da Fanny. Se não fosse a Priscila fazer algumas coisas, algumas atitudes impulsivas, digamos assim, que a Priscila tem, eu acho que muita coisa na vida da Fanny não teria virado o que virou. Eu não vou falar muito, senão eu vou dar spoiler, então leiam para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu tô com umas autoras aqui novas. Depois eu te passo o nome, que eu não lembro certinho agora. Mas eu vou te passar o nome, depois a gente troca de livro, viu? Você me dá uns
Eu te dou outra. Bonitinho. Isso E aí. agora, né, a gente iniciou junta. Agora a gente tem que Vamos lá. trocar uns negócios, netos. Eu já tentei ler livro com a Maria Laura. O problema é que eu terminei bem antes Ela lê dela o que livro. nem o Flash, gente. Ela lê que nem o Flash. O livro que a gente estava lendo juntas, quando eu comecei o livro, ela começou junto comigo. Eu tô na metade do segundo livro, ela já acabou e já leu uns 15 já. É maravilhoso a velocidade que ela lê. Enfim, E é um livro grande, não era um livro pequeno. 600 páginas. Agora vamos falar sobre um livro que foi pauta da nossa prova, última prova do 9º ano. Não é, Charlotte? Clube dos Anjos. Luiz Fernando Veríssimo. O que temos a dizer sobre esse livro, dona Arlete? Eu só queria colocar um parênteses, que eu amo livro de suspense. É o meu amo, assim, da literatura que eu mais amo. E Luiz Fernando Veríssimo, ele vai dando dicas com o que vai acontecer. E você começa a pensar em trilhões de coisas, e é muito bacana, porque você quer descobrir o. Fico arrepiada. Não, ó, vamos começar do início. Luiz Fernando Veríssimo é uma das pessoas mais tímidas, sabe, que eu já vi assim na literatura, tá? Ele é muito, muito tímido. E ele é um excelente músico, tá? E um excelente contador de histórias, e um excelente, assim, ele faz muito romance policial também, fez já muitos romances policiais. E esse livro, O Clube dos Anjos, é de uma coleção, né, em que foram escolhidos 7 escritores para falar sobre, cada um falar sobre um pecado capital. Tá? Então, um falou sobre a luxúria, o outro falou sobre a inveja, o outro falou sobre... Cada um falou sobre um tipo um dos pecados capitais. E o Fernando Veríssimo, né, pegou pela gula, falou da gula. Então, esse livro, para mim, ele é um livro muito atraente, sabe? Muito atraente. Porque, gente, esse livro, se você analisar direitinho, ele mexe muito com a cabeça do ser humano. Pensa só, um grupo de amigos que se encontra todo mês e cada mês um morre depois do jantar. Qual é a primeira coisa que a gente faria? Sumir desse livro. Né? Aliás, sumir desse grupo de amigos, sair desse jantar. Mas a vontade deles é tão grande, sabe? A curiosidade é tão grande que ultrapassa a morte. Agora, pior somos nós, que mesmo vendo toda a morte deles, a gente continua lendo o livro. Então, quem é que é mais curioso, a gente ou eles? Exatamente. E é interessante que todos têm nome de anjo, todos os amigos. Daniel, Samuel, Ramos, então, né, que nome de anjo, mas o sábado de Ramos, nomes é isso? Bíblicos. Domingos de Ramos. Domingo de Ramos. Todos eles possuem nomes assim bíblicos, né? E o cozinheiro deles se chama Lucídio, que lembra muito o nome do demônio. Exatamente. Então, o que foi tudo aquilo? Né? O que foi tudo aquilo? Então, esse trabalho que o Luiz Fernando, essa curiosidade que a gente acaba tendo a respeito, sabe? Essa vontade de continuar comendo o livro, é que fez com que eu trouxesse para os alunos, né, essa leitura.
E o Luiz Fernando, assim, ele é muito bom, né? As crônicas dele, eu acho que são melhores, são maravilhosas, são melhores ainda. E ele é um saxofonista de primeira, gente. Ele é um músico maravilhoso, 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 maravilhoso. E é filho de um grande escritor também, que é o Érico Veríssimo, né? Então, o Luiz Fernando é assim, para mim, hoje, ninguém diz que consegue fazer entrevista com ele, porque ele responde sim, não, talvez. Né? Todas as entrevistas que se faz com ele é assim, sim, não sei, por conta da timidez dele. Mas quando ele escreve, ele perde o pudor. Né? Ele perde o pudor e a gente fica, né, assim, com uma curiosidade, com uma ganância muito grande. É ou não é? Concordo. Muito, muito, Arlete. E o que eu mais gostei do livro é que ele foi jogando a peça de Shakespeare, do Rei Lear, e ele foi dando dicas e foi o tempo todo usando Shakespeare na obra. Uma obra tão popular como a do Luiz Fernando Veríssimo, ele usa Shakespeare. Ele vai falando sobre Rei Lear. Exatamente. Tinha hora que não fazia sentido, mas... Não. Claro que fazia. Maria... Se você parar e ler de novo, você vai ver o sentido. Foi dando dicas. O Lucídio e o amante do caso do Ramos, que eu não vou dizer quem é para não dar spoiler, mas vocês sabem quem é, começaram a soltar as peças, e você lendo o livro, parecia que eles não estavam se picando, eles não estavam se olhando, e eles foram dando dicas dessa pessoa que conhecia o Lucídio e que sabia o motivo da morte. Só aquelas duas pessoas que falavam do Rei Lear sabiam o motivo da morte do Ramos. Entendeu? Então, essa era a sacada do Rei Lear. Era para as pessoas terem uma conexão. A pessoa lê muito livro de suspense. Assim, eu gosto muito de suspense, gente. E eu assisto séries de suspense. E isso aqui vai me prender. Eu amo, Arlete, eu amo. E, gente, eu adorei esse livro. Eu gostei muito. É muito bom. Gente, recomendo. Recomendo mesmo. Eu preciso ler. Eu não li ainda. E recomendo um livro de crônicas dele que chama As Mentiras que os Homens Gostam. Sabe? São, assim, casos do cotidiano que acontecem, como, por exemplo, o cara está chegando atrasado em casa, muito atrasado, tal, e tá uma chuva desgraçada, e aí ele vai abrir a porta do carro, a aliança cai. A aliança cai, ele sai correndo atrás da aliança e a aliança cai no bueiro. Aí ele, como que eu vou contar para minha mulher, meu Deus do céu? E aí, sabe, vão surgindo situações incríveis, incríveis. E sempre Arlete, pode só falar. Puxando a linhazinha aí que você perguntou das entrevistas, né, que ele dava, eu acho que os jornalistas não pensaram em fazer uma entrevista escrita. Porque aí ele ia conseguir responder alguma coisa diferente. Aí, Lívia! Por que você não escreve para ele? E pergunta uma porção de coisas? Eu concordo. Ele ficaria totalmente intrigado, não saberia responder a maioria. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhosa. Igualzinho escritor de... A personagem, né? A Culpa é das Estrelas, lembra? Que ele vai atrás, né? A menina viaja até Amsterdã para encontrar o escritor e ele também né? Ele também tem esse posicionamento de recusa, né? Ali, na verdade, na Culpa das Estrelas, ele foi extremamente escroto, né? O escritor. Extremamente boçal, assim. Por quê? Porque ela chega assim com toda a ânsia para conhecer o escritor, né, favorito dela. E ela atravessa, né, sai da América, vai para a Europa, chega até lá, faz todo esse roteiro doente, né? E aí ela chega para falar com ele, ele simplesmente
É verdade. né? Então é uma passagem bem assim, Gente, ela marcante ali na história. queria viver demais, né? Era uma menina que queria viver demais. Exatamente. Né? Então, Queria fazer um monte de coisa. cheia de vida, né? E aí é acometida pela doença. Mas e então, é isso, né? Isso volta naquilo que foi dito. Literatura é vida. exatamente. Né? Sabe? E tem uma passagem, né, que o Luiz Fernando Veríssimo conta, que estava fazendo uma viagem de trem. Ele e o pai. Eu não sei se era do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre. Eu não lembro o trajeto. Eu sei que o Luiz Fernando, o pai do Luiz Fernando, o Érico Veríssimo, fez uma pergunta para o Luiz Fernando. Né? Fez uma pergunta para ele. Ele olhou para o pai, aí ele ficou pensando. No final da viagem é que ele dá a resposta, gente. Não, é maravilhoso. Só no final da viagem, ele vira para o pai, muito baixinho, e fala a resposta. Porque ele tinha que vencer toda a timidez dele, gente. É maravilhoso. E eu acho que você devia escrever para ele. Não é? Por que eu não? apoio, porque ela parece ser muito boa entrevistadora. Do pouco que eu vi, eu apoio já. Eu também. E hoje em dia é facinho você achar ele. Outro dia eu achei Nossa, vai no Instagram. Ele não curte ele não curte muito, então ele tem os assessores dele, né? Mas se de repente é uma coisa que interessa para ele pode até responder. Você lembra, Arlete, quando eu mandei um e-mail para o autor no ano? Gente, olha só. A Yuna, nós lemos um livro. Era um menino sobre a história de um Mohamed, o menino afegão. Mohamed, o menino afegão. Que foi escrito por um brasileiro e tal. Aí o grupo da Yuna ficou para... Eu escutei essa história, gente. Para falar do autor e tudo mais. A Yuna fez pergunta, mandou, foi procurando, pesquisando, perguntou para ele, até achá-lo, perguntou para ele se ela podia fazer umas perguntas. Ela fez essas perguntas e ele respondeu maravilhosamente bem. Textos quilométricos as respostas dele. Nossa, eu tenho guardado até hoje os e-mails com a resposta. Olha que legal. Guarda que você vai mostrar para os seus alunos. Isso, Juna. Você vai mostrar para os seus alunos. Sabe? Aí você vai mostrar, gente, da minha época era muito difícil. Você ainda vai falar assim. Eu jurava que ele não ia responder, porque eu mandei mensagem para ele pelo Facebook, porque eu não achei em mais lugar nenhum. Mandei pelo Face, ele respondeu, acho que faltava uma semana para apresentar o trabalho. Eu tinha até desistido. Ele, desculpa, eu estava viajando, eu só vim agora. E ele, não é bonitinho? Ele respondeu. E ele ficou super encantado, ele ficou super encantado. Ele ficou super assim, nossa. Eu acho que é assim, pra gente que admira, pra gente que gosta, né, a gente ser, pelo menos, escutada, né, um pouquinho, uma mensagem, um e-mail. Não! Você fica com aquilo! Ai, meu Deus! É maravilhoso! Muito feliz, muito eufórica. Porque você admira aquela pessoa e você também tem ela como seu espelho. Olha, você tem um espelho bom na sua vida, mas você também tem um mal. Você sempre quer o quê? Ser aquele espelho daquela pessoa boa. Exatamente. E quando você vê um autor desse porte, né, te dando a possibilidade de escrever um e-mail, meu Deus, você cai de costas. Não, e hoje tem Instagram, vai atrás, vai, batalha, nossa! Vamos lançar o desafio. Dica, as pessoas são mais ativas no Instagram. É verdade. Twitter é mais pra na época da Yuna, acho que nem tinha Instagram direito, tinha? Tinha sim, é porque eu não lembro se eu que não usava muito ou se eu não achei, mas enfim. Não, Yuna, mas
Foi quando, você lembra? 2018. Posso falar uma outra coisa? Então, o Facebook era muito mais utilizado do que o Instagram. Era mais Posso falar agora uma coisa entre aspas? mais. Fale uma coisa, Pode. entre aspas. Pois é. Sabe aquele. Lembra que eu falei para vocês daquele texto daquela deputada? Sim. Lembra que eu contei a história para vocês? Aquela deputada tal, maravilhosa, aquela mocinha que era pobre da favela, estudou, passou em tudo quanto é faculdade, foi fazer uma faculdade, foi fazer Harvard, fez um monte de coisa, hoje ela é deputada. Aí eu tive a brilhante ideia da gente escrever perguntas para ela. E eu comecei a mandar pelo Instagram, eu comecei a mandar mensagem. E eu recebi resposta. Eu recebi resposta de que eu poderia falar para os alunos fazerem as perguntas e que ela iria responder a todas as perguntas. Lívia, vamos lançar o desafio aqui. Você vai escrever as perguntas da entrevista para o Luiz Fernando Veríssimo. Você vai caçar ele no Instagram e vai mandar para ele. E pergunta para ele, se ele te responder, você pergunta para ele. A gente pode trazer essa entrevista escrita, a gente lê as perguntas e as respostas aqui para o canal. Pergunta. A gente não garante nada, viu, galera? A gente não garante nada, porque não é responder. Mas se der... Ajuda a engajar o vídeo, gente, para chegar nele. Vamos todo mundo pedir. Gente, eu vou tentar, de tudo quanto é jeito, entrar em contato com ele. Eu juro. Então, gente, eu acho que a gente fica por aqui, por hoje, nessa segunda parte do podcast. Muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo até agora. Um beijo e até o próximo, porque vai ter mais. Espera aí. Obrigada. Não se esqueçam de ver o vídeo anterior, o podcast, a parte 1 desse podcast, o começo dessa história, porque vai ter muitos ainda. Vocês vão ver muito a nossa carinha aqui conversando sobre livros. Então, assistam o anterior. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada e compartilha com todo mundo que você acha que pode curtir também o nosso bate-papo. E que não pode curtir também, manda para ele assistir. Até a próxima, meus amores. Amei! Beijo! Tchau, gente. Beijos. Tchau. Tchau.